Desenvolvedores ADVPL TOTOS Proteus, você que desenvolve integrações, se liga na novidade. Você que sempre implementou integrações utilizando o MS ESP, tem um novo recurso, foi lançado recentemente, não tão recentemente, mas nós vamos falar sobre ele porque ele ainda é pouco conhecido e pouco disseminado. Já ouviu falar dos campos Stamps e o InsDT? Vamos falar sobre isso neste vídeo. No ar, mais um vídeo do nosso canal aqui da Oficina 1 para falar de TOTOS Proteus. Eu sou Paulo Arnaldo, consultor da Oficina 1, sou desenvolvedor ADVPL. E a Oficina 1, que é essa consultoria magnífica que atende muitos clientes por muitos anos, uma consultoria conceituada. E hoje eu venho aqui para falar dessa novidade. Uma novidade boa, porque eu particularmente acho o MS ESP muito limitado. É uma ação importante, já utilizei em implementações, principalmente de integrações, para eu saber quando o registro foi atualizado, para eu mandar para outro lado, né, para fazer alguma integração. Mas quando descobri a existência do Stamps e do InsDT, aí eu vi vantagens. E eu vou falar sobre isso neste vídeo. Essa dica é tão preciosa e melhora tanto em relação ao MS ESP, porque o MS ESP, para você que já fez usos, o registro foi alterado, ele tem ali indicando que houve alteração, e aí você sabe, né, que aquele registro foi movimentado, e aí de alguma maneira você pega essa informação, essa referência, e integra com algum outro sistema, leva essa informação para outro lugar, né? Para as integrações ela acaba sendo uma referência. Mas diferente, o Stamps e o InsDT, ele registra data e horário no formato do Stamp, né? Do datetime do banco de dados. Ele registra quando esse registro foi incluso, quando ele nasceu e quando ele foi alterado. E com a informação de tempo, isso ajuda demais na integração. Muda até um pouco a lógica e a maneira que a gente pode desenvolver as integrações e aumentar, obviamente, as possibilidades desse controle nas integrações. Muitos vão falar, mas existe o User LGI e o User LGA. Verdade, também ele faz um controle de data e hora de inclusão e alteração. Só que ele é um campo criptografado e ele dá um certo trabalho para você pegar a informação por ali. Já o Stamps e o InsDT, você passa uma instrução via INI no TOTOS Proteus, ele já cria automaticamente, é o DB Access inclusive que cria esses campos, e pronto. Na prática, o DB Access cria esses campos e ele também habilita gatilhos dentro do banco de dados, para quando tiver o evento de inclusão ou de alteração, ele registrar. Muito interessante. Isso também aumenta uma outra vantagem. Qualquer atualização que venha fora do TOTOS Proteus ou via PSDU, o Stamp ou o InsDT, ele vai ser atualizado. Essa é uma grande vantagem também em relação ao MS ESP e o próprio User LGI e o User LGA. Ah, tenho certeza que você gostou dessa informação, né? Agora você quer saber como implementar. Bom, a gente vai ter que colocar aqui no nosso portal da Oficina 1 algumas dicas por escrito, até um código-fonte de exemplo, mas é uma instrução muito simples lá no INI do server do seu Proteus para habilitar. Aí você pode habilitar para que qualquer tabela que venha a ter uma movimentação, ele automaticamente criar os campos InsDT e o Stamp, ou você fazer um gerenciamento disso, e aí eu vou sugerir você utilizar o código-fonte que eu criei aqui até como modelo para você. É um truque, né? Você habilita, faz mais ou menos o que o INI faria, mas habilita ali por alguns instantes, passa qual é a tabela que você quer movimentar para forçar a criação dos dois campos lá dentro do TOTOS Proteus, dentro dessa tabela, e depois você desabilita de novo a criação dos campos InsDT e Stamp. É um truque via código ADVPL que a gente faz, mas que você consegue dirigir a criação, né? Direcionar em quais tabelas você efetivamente quer criar esses campos. Se você habilita no INI, ele já vai criar para qualquer tabela. Então, qualquer tabela que tiver alguma movimentação após a implementação dessas instruções no INI,
ele vai criar os campos InsDT e Stamp para todas as tabelas que tiver algum evento de modificação. Então tá aí os dois exemplos, tem o ini, tem também essa implementação através do VPL, do tcconfig. Essas instruções do tcconfig permitem alterar definições do dbaccess em tempo de execução. Esse é o truque. E aí eu crio o campo Stamp e InsDT dessa maneira, criando um acionamento proposital na tabela. E aí depois você desabilita a instrução via tcconfig e aí ele fecha de novo e não sai habilitando e criando esses campos em outras tabelas. Para você fazer a leitura do conteúdo Stamp ou InsDT, é uma questão muito importante. Cada banco de dados, como ele utiliza o datetime, e é o padrão de data e hora de cada banco de dados, então tem essa tabelinha aí que você está vendo na tela do MS SQL, o Microsoft SQL, o Postgres e o Oracle. Eles vão ter esse formato. Para você fazer a leitura lá no ADVPL, imagine que você vai escrever uma query, você vai precisar usar a informação do Stamp ou do InsDT. Você precisa fazer a conversão para string. E aí essa é a maneira de fazer a conversão. No Microsoft SQL você faz um convert varchar tamanho 23 para 21 e ali no Oracle, por exemplo, muito parecido, né, com o Postgres, você faz a conversão para string dessa maneira. Você só vai conseguir ler, como é tipo datetime do banco de dados nativo, então obrigatoriamente para você ter a leitura da informação, você vai precisar fazer a conversão para string e tá aí essa informação que você precisa saber para já fazer a conversão da maneira correta. A princípio não é permitido manipular com informações de Stamp e InsDT, você ir lá e gravar informação nesses campos. O sistema, através do gatilho que foi colocado lá no banco de dados, ele que vai alimentar. Então a gente vai ser, neste caso, só consumidora dessa informação. Em suma, para integrações, o InsDT e o Stamp passaram a ser bem mais úteis, melhores e vai facilitar muito a sua vida e criar de novo novas possibilidades aí de integrações e mudar um pouco também a lógica que você pode conduzir aí a implementação da sua integração. Bacana, né? Gostou desse vídeo? Que tal deixar o like, nos apoiar, compartilhar? Espero que você ajude também a disseminar ainda mais conhecimento. Tenho certeza que você conhece outros devs que também trabalham com integrações e esse vídeo pode ajudar demais o dia a dia, o sufoco do dia a dia do nosso amigo dev. Se não, uma consultoria conceituada, referência no mercado em ADVPL TOTOS Proteus, customizando para muitos clientes por aí. E aqui no nosso canal, você já sabe, vai ter mais conteúdos em breve como esse. Muito obrigado pela sua atenção, volte mais vezes e lembre-se, Oficina 1, mais do que uma consultoria TOTOS Proteus, confiança em primeiro lugar.